Fala pessoas, dia 14/6, sábado, pois é, num sabadão aqui a gente fazendo vídeo de notícias, né? Muita coisa a gente fez aí nessa semana, muitos vídeos, muitos canais, mas logicamente tem coisa ainda pra falar, foi acumulado e a gente vai conversar aqui hoje nesse sábado, bem tranquilamente, apesar que o mundo está realmente de ponta cabeça, a gente sabe de muitos conflitos aí mundiais, não, a gente não vai adentrar tanto nisso aí, mas a gente vai falar um pouco da confusão absoluta que é o Brasil em questão de prisões, prende, solta, prende. Lembrando, peço do canal, tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos em frente. Polícia Federal prende ex-ministros Gilson Machado e Mauro Cid, né? Mas com certeza não durou muito tempo. Por mais que estava aí o ex-ministro ao lado do Bolsonaro, né? Quando foi preso, mas ficaria em presídio de superlotação, mas foi revogada. Simplesmente Mauro Cid e o Gilson simplesmente não vão mais, tá? Ele estava aí, né? Ex-ministro de Bolsonaro tem prisão revogada, afirma a defesa, né? Estava com Bolsonaro horas antes de ser preso. IPF prende Mauro Cid em Brasília, mas a ordem é revogada na sequência porque aparentemente, né? Tudo aconteceu o quê? Que parece que o Gilson estava articulando um passaporte para Mauro Cid sair do Brasil. Né? É realmente a história que chegou lá, todo mundo começou a se movimentar. Gilson Machado chegou aí a falar que não matou nem traficou, que apenas estava pedindo passaporte para seu pai. Aparentemente o passaporte não era para o Mauro Cid, era para o pai dele. Por mais que a família do Mauro Cid deixou o Brasil, está nos Estados Unidos, falam que era um aniversário da sobrinha nos Estados Unidos, né? Foram lá, um aniversário muito importante. Então por isso que houve toda essa movimentação, né? Em depoimento à PF, Cid nega qualquer intenção de fugir do país, falou que isso não existe. Talvez seja por isso que foi tudo revogado, mas mesmo assim PF leva Mauro Cid para depor sobre suspeita de tentar passaporte que facilitaria a saída do Brasil, né? Muita gente, a gente sabe que saiu do Brasil, né? Com problemas aqui em questão de política, mas aparentemente Mauro Cid diz aqui que não é o caso dele, né? Bolsonaro e Braga Neto apostam em 2 armas por reviravolta no STF, e aí qual que é o plano do Bolsonaro e do advogado novo dele? Que após vazamento de supostas mensagens de Cid, Bolsonaro defende a anulação da delação. Tudo que aconteceu até agora, aparentemente, será jogado nas costas do Cid, que ele mentiu, até a Veja, inclusive, está reforçando essa narrativa, reforçando isso aí que o Mauro Cid mentiu, porque foi aí, o advogado Bolsonaro perguntou sobre algumas contas, né? A Veja aí já reforça, teve acesso a mensagem que mostra que Mauro Cid usou as redes sociais quando não podia. Então a gente já tá vendo aí que existe algumas incoerências nas coisas. Diz aqui, ó, por alguma razão ele decidiu burlar a determinação de Moraes usando o Instagram Gabriela, tá? 702 para conversar com colegas e pessoas diretamente interessadas no andamento das investigações. O Mauro Cid falou que não lembra, ele sabe que Gabriela é a mulher dele, mas ele não sabe desse perfil, mas aí do nada apareceu alguns prints, né, do chat do Instagram. Eu não vou ler aí o teor das mensagens, depois logicamente a gente vai mais a fundo nisso aí, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar em relação a isso, que o Mauro Cid é uma das peças chaves aí para poder, uma das peças chave para poder entender o que acontece no Brasil. Então você percebe que existem muitas conversas, muitos prints, né, até mesmo áudios apareceram, e é claro que o advogado do Bolsonaro pegou essa deixa aí e falou, e essa tal de Gabriela 702 aí, R702, quem é? Mauro Cid negou, falou que não sabe de nada, mas aparentemente em um momento ou outro, ele que se viu tão acuado, né, tão assim desesperado, deve ter conversado com muita gente. A gente lembra muito de um áudio que eu sempre cito aqui, um dos áudios mais importantes que existe na política brasileira, que é o áudio do Mauro Cid. Na verdade, a pessoa Mauro Cid, que era apenas um ajudante, acabou sendo aí uma das peças principais desse tabuleiro de xadrez. Moraes manda Meta informar em 24 horas dados de conta ligada a Mauro Cid, que seria a tal da Gabriela. Ser Big Tech no Brasil é complicado, em qualquer instante, minuto, segundo, pode ser que do nada apareça o judiciário pedindo alguma coisa. Cúpula do PL apoiou postura de Bolsonaro no STF, a questão ainda falando sobre o interrogatório, aparentemente o PL achou tudo ok, tudo show, joinha. A ala do partido viu depoimento positivo para o ex-presidente. Bolsonaro começou nervoso, mas piadas e cortejos ao ministro Alexandre de Moraes aliviaram a tensão. A gente reparou que realmente ficou um clima não agradável, mas suave. Para eles, Bolsonaro adotou um tom mais institucional, sem abrir mão dos seus valores, tá? E agora a gente vai entrar mais nos bastidores da conversa, que aparentemente o articulador de todo esse clima amigável quase,
veio do Temer, os bastidores da pacificação operada por Temer entre Moraes e Bolsonaro, né? Ninguém mais deve banhar-se em gasolina, disse aí Michel Temer, e a gente vai ver aqui alguns detalhes, ó. Venho em busca da paz, disse o Bolsonaro, pedir ajuda para aplainar o terreno com Moraes. E aí o Temer falou, você é muito agressivo em suas falas, tem que ser humilde, pedir desculpas. E o que aconteceu? O Bolsonaro me procurou, diz aí o Michel Temer, quer paz, vai pedir desculpas, né? E aí o Moraes escutou isso e falou, serei muito tranquilo, disse a Temer. E assim foi, aparentemente. Conversou primeiro com o Bolsonaro, viu aí como é que as coisas, falou, vai devagar que a gente conversa. Chegou pro Temer e falou, olha, ele vai pedir desculpas pra você, o Moraes, tá? Vai ficar tudo ok? E o Moraes falou, serei muito tranquilo, e foi. Vocês viram que até teve sorrisos, né? O seu filho está lá nos Estados Unidos, Bolsonaro falando mal do STF, isso não ajuda você. Aí o Temer já fala da questão do Eduardo Bolsonaro, tá? E o Bolsonaro falou que entendeu, tá? Foi a terceira vez que Temer atuou para evitar conflito entre Moraes e Bolsonaro. A primeira foi no episódio da carta divulgada em setembro de 2021. A outra foi antes de um ato que poderia resultar em prisões diante de ofensas ao ministro do STF. O acordo de paz que garantiu um depoimento tranquilo e até marcado por afagos, né, do Bolsonaro ao Moraes, tá? Não sabemos se vai evitar a condenação, mas isso aí, mais uma vez, o Temer, aparentemente aí, como disse o Bolsonaro lá no próprio interrogatório, teve aí essa articulação realmente, tá? Então, tentaram apaziguar as coisas, só que a gente não sabe qual será o resultado, se vai ter prisão mesmo ou ainda não. Será que foi na promessa de não ter prisão? Muitos detalhes, pelo menos a gente sabe mais ou menos o porquê que teve aí esse ambiente tão assim, não vou falar de amistoso, mas tranquilo, porque você percebia o próprio Mauro Cid, que ainda continua tenso, tá? Tava tenso ainda, mas muitos outros estavam mais tranquilos, tá? Moraes fala sobre poder político das redes sociais, consumidor foi substituído pelo eleitor. Ele tá querendo dizer o quê? Que as Big Techs pararam de querer lucrar, né, com, vamos dizer, anúncios, estão já fazendo um papel político da coisa. E essa é a grande preocupação deles, né? A questão da movimentação política que as Big Techs podem ter na população. A janela de Overton sendo mudada, alterada de lugar pelas Big Techs. Moraes ataca Big Techs em julgamento no STF e fala em modelo agressivo e perverso. E você pode ver, como eu sempre coloco aí pra vocês verem os comentários, muita gente deve achar que eu seleciono os comentários. Eu ponho aí o print completo agora, pra você ver aqui, ó, certíssimo, o Brasil está contigo, parabéns ministro, continue firme, força Xandão. E pessoal, o público, o povo brasileiro, aparentemente não está percebendo aí todo o desenho da coisa e confirma que está ok. Google fala que defende regras claras e teme censura com decisão do STF. Então a própria Google tá falando, isso aqui não tá muito legal, tá? E por isso, com maioria formada, a STF adia a conclusão sobre responsabilização de redes para o fim de junho. Tá? Então temos mais um tempo aí de canal, aparentemente. Se ele Big Techs tem lado, tem ideologia, eles devem, como todos aqueles que têm lado e ideologia, ser responsabilizados pelos seus abusos, né? E fala que as Big Techs têm lado. Eu não sei muito bem que lado, tá? Porque muitos direitistas reclamam também de censura durante os últimos anos aí, né? Mas é aquilo. Aparentemente as Big Techs com a chegada do Donald Trump tiveram aí, eles deixaram de ser um pouco de esquerda. Isso já complica muito, né, pro pessoal que gosta do quê? De tudo bem tranquilo, bem assim da esquerda, bem do lado deles, né? Moraes vota por 17 anos para a mulher do áudio do 8 do 1, quebramos o STF. Enquanto isso, não só ela, também tem a Débora, que a gente vai ver depois. As coisas vão correndo livremente, teve interrogatório lá, mas o resto da anistia aparentemente foi um assunto que a gente não vê mais, pelo menos não estou vendo mais. Eu leio centenas de notícias e não vejo mais a anistia ser tão abordada assim. Moraes cita 8 de janeiro e vota por responsabilização das redes sociais. Então o próprio 8 de janeiro ainda vai ser, como eu falei pra vocês, aconteceu 8 de janeiro, isso aqui vai ser usado para ter eternidade, e talvez daqui uns 20 anos ainda vamos falar de um episódio catastrófico, né, na democracia brasileira. Quem quiser defender banco que vem a público, a resposta de Haddad para aumento de impostos. E claro, a gente vê a questão econômica do Brasil muito ruim, a gente vai ver até que o pessoal começa a acordar, perceber para a situação toda, mas ele falando assim de defender banco, mas aí chega a Renata Barreto, economista, fala, lucro dos 4 maiores bancos brasileiros atinge recorde nominal em 2024 com 108 bilhões, ou sócia do Itaú declara voto em Lula e diz que ele é a única liderança capaz de reconstruir esse país. O pessoal do banco aparentemente gosta aí do governo deles, tá? Quem defende aparentemente não é a direita. Estamos arrumando a bagunça do Bolsonaro, diz o Haddad. Então, logicamente, ele vai falar que a culpa
logicamente, do Bolsonaro. Não pode ser de outra coisa. Mesmo com o Bolsonaro passando por todos os problemas de pandemia, tudo que acontece hoje não é culpa deles. Câmara marca a votação de projeto que acelera a derrubada de novo decreto sobre o IOF, sem clima para impostos. E aí o Hugo Mota está se posicionando contra, né? Talvez para querer que o Flávio Dino dê uma prensada ou faça uma negociação com emendas, a gente nunca sabe, o Brasil é desses. Com o susto de Mota, Planalto aposta em Alcolumbre para salvar o IOF. Se não tem um, vai a outro e fica nesse ping-pong, né? E em Minas Gerais, Lula cita clima ruim no Congresso, critica deputado que só quer falar bobagem. Então você percebe que, mais uma vez, isso é uma coisa reincidente que a gente vê repetidamente no Brasil, que é o quê? E eles vão lá, Congresso diz não, o Lula fica chateado, briga, aciona Flávio Dino, existe uma negociação, emendas são soltas e tudo volta ao normal e a gente vê o Brasil patinando, né? Não é maldade do governo de Geraldo Alckmin sobre o aumento do IOF. Não é maldade, não. Não é maldade. É apenas o quê? Sei lá. Planos muito profundos em relação ao Brasil, a gente vai ver aí números, tá? Taxação de LCI e LCA na questão imobiliária, créditos imobiliários e agrícolas podem encarecer alimentos e moradia, alerta especialistas, porque lembre-se, todo imposto que é colocado na sociedade alguém paga, e muito provavelmente é o mais pobre, tá? Isso eles não falam. Ah, mas é para rico. Vamos ver, faz as contas. Cortes de gastos vão atingir de farmácia popular a combate ao tráfico. Então muita coisa vai ser cortada. Farmácia é uma coisa importante, porque só quem tá doente e tem dor sabe o quanto que tudo na vida se resume ao quê? Se você tá com dor, você já não se concentra mais em nada. Saúde é uma coisa extremamente importante. E ao todo o executivo tenta realizar uma economia de 31 bilhões e 300 milhões, com o objetivo de promover o equilíbrio das contas públicas em 2025. Pois não tem dinheiro, tá? O governo Lula não tem dinheiro para livros didáticos também, não tem, tá muito difícil, tá? Impostos recolhidos pelo governo federal se aproximam de 1,8 trilhão. Sabe o que é trilhão? Difícil pensar, mas não tem dinheiro. Só Lula anuncia aporte de 5 milhões de dólares, converte aí, para Banco de Desenvolvimento no Caribe. Pro Caribe tem esse dinheiro aí, né? Pro Brasil não tá faltando, infelizmente falta. Gastos fora da meta fiscal ultrapassam 300 bilhões em governo Lula 3, tá? Então, fora da meta fiscal, 300 bilhões, sabe o que é bilhão? Aí quase metade dos brasileiros diz que a economia piorou nos últimos 6 meses. Quase metade. O que é uma coisa complicada. O brasileiro não consegue acordar, tá dormindo demais. E grupo punido por fraude na Lei Rouanet ganha contrato de 64 milhões com o governo Lula. Então não adianta ter fraude aí na Lei Rouanet, mas chega lá e recebe 64 milhões da saúde. Tudo na cara do brasileiro. Mas o brasileiro, infelizmente, ele não consegue mais se proteger. Porque ele não quer mais se informar. Tá chateado, não quer saber, ou nunca soube, ou nunca quis se informar. E aí o controle dos políticos é total no Brasil. Não fui eleito para fazer benefício para rico, diz Lula ao criticar isenções fiscais. Isenções fiscais para esses ricos tão maldosos que o pessoal não entende. Os ricos é quem emprega. Se você esmaga os ricos, vai sobrar quem para empregar? O pobre, quando vê essas notícias, fala: que maravilha, ricos se ferrando. Pois é, mas quem é que contrata você? Com certeza é um rico, tá? Enquanto isso, o governo Lula pede que a STF suspenda ações de restituição por fraude ao INSS. Você vai perguntar assim, mas como assim? Pois é, muito estranho. Eles querem um crédito especial, uma coisa diferenciada. Não vai restituir assim tão fácil, não. Tem que fazer um esquema diferenciado, um crédito diferenciado. Tá indo muito rápido. Como assim restituir, né? ONG que se aproveita da farra do INSS também anunciou indenização fake. Não só o cara aproveita da farra do INSS, mas tem indenização fake. Tem indenização que é para acontecer, eles estão brecando, tem a fake também. O Brasil não é brincadeira. E aí, 6 em cada 10 brasileiros não confiam em Lula. Diz IPEC, a avaliação negativa bate recorde, tá? Eu fico me perguntando, e os outros 4, né? Por que ainda estão aí confiando? Mas o que esperar do Brasil, né? Líder do PT vê Datafolha com alívio, apesar de avaliação ruim em 40%, porque eles não estão nem aí. Para eles Porque aquilo, o brasileiro, ele, não sei se eu vou fazer essa analogia aqui, mas é impressionante, porque muita gente pergunta assim, mas você traz só comentários negativos de pessoas de esquerda? Não, eu vejo uma postagem, exemplo esdrúxulo aqui que eu vou inventar uma analogia. Você vê assim, olha, uma notícia, nossa, é muito bom comer cocô. Você entra nos comentários, você espera que você não ache pessoas falando,
Olha, é uma boa ideia, acho que eu vou experimentar. Você acha que você não vai encontrar isso? No Brasil você encontra. Entendeu? Então, para o político brasileiro é maravilhoso. O povo brasileiro é uma coisa fantástica, entendeu? Porque por mais que o Brasil esteja desfalecendo, completamente sendo destruído, né? Ainda tem gente que fala, não, tá bom assim. Você pergunta, tá bom o quê? Não sabe. Tá? E ó, até a Folha de São Paulo, a gente tá em nível que Folha de São Paulo, que a gente não esperava, falando, Lula perdeu a aprovação e margem de manobra. No Datafolha, a popularidade do petista oscila em torno de baixo patamar desde o início do ano, período de alta da inflação. Você percebe, nem eles mais conseguem segurar, por mais que o Lula volta a falar em reeleição e se brincar vai ter a 4ª vez. Por quê? Porque eles olhem pro Brasil, você não vê desespero, você não vê o pessoal se importando, as coisas aparentemente estão ok pro povo brasileiro em sua massa, maioria, né? E CPI das Bets rejeita indiciar Virgínia Fonseca, Deolane mais 14, a CPI que a gente sempre fala. CPI é um negócio assim muito engraçado, ela serve pra quê? Pra chamar atenção, né? Para o pessoal se reunir lá, os políticos aparentemente resolver alguma coisa, dá muito, provavelmente voto, eles se posicionam, tiram foto até com personalidades, mas aqui ó, relatório de Soraya Tronic é rejeitado, não vai ter nada, ela fala que não é pizzaiola, que não terminará em pizza, mas sim, a CPI terminará em pizza, e ela tá até falando que não toma mais água e café no Senado, diz senadora com medo de veneno. Enfim, mas a CPI que eu falei, é simplesmente, toda vez que alguém fala assim, não, vamos fazer uma CPI, eu pergunto, pra quê? Né? O Brasil ele só precisa, vamos dizer assim, existe algo pegando fogo. A pessoa grita, está pegando fogo, muitos apenas gritam, mas ninguém vai lá jogar água no fogo. O negócio acaba sendo completamente destruído, mas muita gente fala, vamos apagar o fogo. A CPI é isso. A CPI é muita gente gritando que tem que apagar o fogo, mas ninguém apaga. A embaixada celebra Dia dos Namorados com foto de Lula e Macron. Parece piada, mas não é. Tá aí, ó, colocaram, ó. Brasil e França, relacionamento sério há 200 anos, né? E o Macron gosta de pegar na mão, tá? Esses dias apanhou da mulher aí. Como é que pode, né, cara? Infelizmente a gente tá nesse nível, né, no mundo, mas é aquilo que eu falo, esses jovens presidentes, né, que foram colocados pelos globalistas ainda continuam fazendo, né, dando muito problema e adorando um comunista, né? Israel, o parlamento não aprova a lei para derrubar o governo de Netanyahu. Israel aí sofrendo diversos ataques, aparentemente não está conseguindo filtrar aí os ataques, muita gente está acabando aí falecendo lá. Brasil condena ataques de Israel ao Irã, clara violação à soberania. Então você percebe que o Brasil tem a sua posição, é só lembrar dos navios iranianos, tá? Como diz aqui, Teherã planejava entregar ogivas nucleares a terroristas. Então o negócio é muito sério, muito intenso. Tá no Twitter aí, os vídeos vêm aparecendo aos montes de explosões brutais, né, acontecendo. Estão mais perto do que nunca de bomba, né, de arma atômica, diz a porta-voz de Israel sobre ataques ao Irã, né? Não temos escolha, estamos operando contra uma ameaça iminente e existencial. E aí a movimentação vem acontecendo pelo mundo todo, inclusive Trump faz alerta para Irã fechar acordo, né, antes que seja tarde, senão os ataques serão ainda mais brutais. O Trump tem feito aí toda a movimentação para tentar parar essas coisas. Estados Unidos podem até redirecionar os negócios russos de volta para o Ocidente. Muita gente vai se perguntar por quê? Porque se a Rússia concordar com o fim do conflito, né, ele vai falar assim, ó, você quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos, né? Então será uma oportunidade. Você para aí com isso aí que a gente continua. O Trump tem feito de tudo para tentar parar esses conflitos, né? Ele tem visto aí a questão de Israel, tem visto a questão da Rússia, mas é muito difícil. E enquanto isso, o Putin se oferece para mediar conflito entre Israel e Irã. Mas como? Se o próprio conflito dele não acabou. Esse é o mundo, tá? Enquanto tudo isso acontece, a gente vê aí tecnologias muito avançadas de Israel, mesmo assim o ataque de Irã é tão poderoso que não está conseguindo parar todos, né, os mísseis, os ataques. O Brasil está em estado vegetativo das Forças Armadas após o novo corte do governo de bilhões. Pois é, os militares, não sei se eles acreditaram que eles estavam esperando, mas estão sendo completamente sucateados, né? Inclusive muitos militares passando um aperto em interrogatórios. O que você podia esperar, né? Escolhas deles, né? Fazer o quê? O povo, que se as Forças Armadas estão sofrendo o que estão sofrendo, imagina o povo. Câmara propõe que deputados acumulem aposentadoria com salário, enquanto os militares estão perdendo aí muita verba. Os políticos estão aí querendo acumular aposentadoria com salário,
Tá? E Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento, diz o embaixador brasileiro na Itália. A gente falou toda dessa questão da Interpol, já colocou ela na lista. E olha só o nível de comparação, né? Lewandowski opera reciprocidade por extradição de Battisti. Então, elas estão comparando a Zambelli com o Battisti. Você sabe o que o Battisti fez? Zambelli não chega nem perto do que fez Cesare Battisti. Mas esse é o Brasil, a gente não vai estranhar, até porque por unanimidade a STF mantém condenação de mulher que escreveu em estátua, com batom. E a gente viu todo aquele interrogatório, a gente se pergunta, né, que realidade está a direita brasileira. E o orgulho de ser brasileiro cai e sentimento de pessimismo segue em alta. É aquilo que eu digo. 2017, 2018, 2018 foi o ápice do patriotismo brasileiro. Porque a gente viu aí a possibilidade daquele gigante realmente ter acordado e as coisas mudarem no Brasil. A gente viu que o gigante do nada, ele simplesmente abriu a boca, bocejou, deitou e dormiu para sempre, aparentemente. E isso acontece o quê? A população em peso também fica bem desanimada. Enfim, esse é o Brasil. Vamos falar da uma questão aqui de IA. Na Disney e Universal processam IA por pirataria. Eles estão processando a Midjourney. Isso aqui é inútil. Eles vão tentar. O Estúdio Ghibli também tentou em relação ao OpenAI. Disney e Universal também tentam, mas no futuro essas empresas vão ter muitos problemas, não vão conseguir. Tá? É aquilo que eu falo. É uma luta que eu não tenho o que fazer e por isso eu sempre falo para vocês se prepararem. Porque Disney vai tentar, a Universal vai tentar, todos vão tentar parar a IA. Só que a IA não parará, tá? Muitos estúdios, muitas pessoas criativas com produções independentes vão conquistar e fazer produções melhores do que a Disney, que só tem feito caca, né? Pessoal, muito obrigado. Mais um sábado aqui, vídeo exclusivo, vou tentar fazer amanhã, tá? Tem bastante coisa para conversar. Vou esperar um pouquinho, até porque o último vídeo exclusivo nosso foi derrubado, né? Então a gente vai ficar tranquilo aqui, né? Dar uma respirada, vamos ver o que acontece com o Brasil. Tenho várias informações novas, vou complementar algumas que a gente perdeu do último vídeo exclusivo, colocar aí e a gente vai conversar bastante, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, se possível comente qualquer coisa aí para ajudar no engajamento e a gente continua aqui praticamente sempre, se não é nesse canal é nos outros que você me acompanha, sabe, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve, muito obrigado, até mais.